Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo, a esse canal que fala sobre corpo, fala sobre movimento. Eu sou Carla Helvas, educadora e pesquisadora do movimento, criadora desse canal. Alô, alô, muito bem-vindas, bem-vindos ao Som do Corpo. A gente está inaugurando uma nova temporada no ano de 2022 e, não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade de trazer novos episódios para o ar, trazer também as novidades que eu quero compartilhar com vocês. E para começar, hoje eu quero fazer um episódio introdutório a essa novidade que eu vou trazer para vocês a partir já do próximo episódio. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a habilidade da escuta e quero também começar essa nossa conversa com Rubens Alves, citando Rubens Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Rubens Alves. Eu queria inaugurar o episódio de hoje com essa fala que é tão interessante, né, para a gente falar sobre escutatória, ou a arte da escuta, a habilidade que a gente tem para escutar. No final das contas, a gente acha que todo mundo sabe escutar, que a gente já aprende essa habilidade desde a gestação, no útero, né, a partir da comunicação com a mãe, ouvindo os sons, reconhecendo os sons, e depois podendo desenvolver, paralelo a todas as outras habilidades, a escuta. Só que não. Na verdade, o que a gente faz é ouvir. A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, rastejar primeiro, rolar, enfim, todos os processos de desenvolvimento motor, todas essas habilidades cognitivas, né, e habilidades emocionais, a gente também vai processando e elaborando ao longo do crescimento, mas a habilidade da escuta, ela fica meio que num segundo plano, porque a gente já escuta, e que sorte para a gente que escuta. Para os que não escutam, eles são vistos como portadores de necessidades especiais e que precisam de uma outra alfabetização, de uma outra forma de encontrar a sua linguagem para habitar o mundo. Uma coisa muito interessante também, que eu vou confessar para vocês, não prestava tanta atenção nisso, até que meus primeiros alunos começaram a falar sobre aparelho de surdez e o quanto que os aparelhos auditivos, né, na verdade, eles são aparelhos que variam com preço, de acordo com a tecnologia, mas principalmente de acordo também com o seu raio de escuta. Então, os aparelhos mais caros e mais modernos, eles têm uma escuta de 360 graus. Claro, a gente escuta o que está atrás da gente também, a gente ouve, na verdade, o que está atrás da gente também. Então, pensar na escuta nesse ângulo de 360 graus é muito potente, muito interessante, porque a gente associa a escuta, a audição, também à visão. Tanto é que durante a pandemia parece que a gente fica um pouco mais surdo quando fala com as pessoas de máscara, né? Com máscara, além de abafar o som da própria voz, a gente também deixa de fazer uma leitura labial, o que contribui com essa audição. Mas, enfim, falando de tudo isso, só para realmente trazer uma ideia mais
ampla sobre a audição e também fazendo um paralelo com a escuta, eu quero compartilhar aqui com vocês os meus aprendizados em relação às aulas digitais, às aulas online. Porque o que a gente tem feito, na verdade, é também desenvolver a habilidade da escuta. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando o aluno, nas aulas ao vivo, está sozinho no seu ambiente, ou mesmo que outras pessoas estejam lá, ele está na sua prática solitária, né? Na sua prática individual, muito diferente de quando esse aluno estava no ambiente presencial, que provavelmente ele contava com outras pessoas num grupo, no mesmo ambiente. Mas não, agora, nas aulas online, isso tem sido uma prática individual, onde o praticante precisa confiar naquilo que ele está escutando. Ele vai desenvolvendo a sua habilidade da escuta sem ter como checar se aquilo que ele está ouvindo é a verdade do que está sendo compreendido pelo grupo. Porque, sim, existem outras pessoas fazendo aula, mas cada um no seu ambiente, separadamente. Quando eles compartilhavam o mesmo ambiente, sempre davam aquela olhadinha para o lado, aquela cola, mesmo como apoio, de novo a visão, o sentido da visão, contribuindo para uma confirmação dessa escuta. Só que quando o aluno fica sozinho, ele vai ter muito trabalho nas aulas online de se levantar, por exemplo, se é uma prática no chão, ou de se deslocar para perto do seu computador ou do seu celular para ele poder olhar a imagem. Então, isso aos poucos vai ficando difícil, demorando mais tempo e prejudicando a prática, né? A sua própria prática. E aí ele vai tendo que se confrontar com o que ele escuta, como ele escuta e como ele confia naquilo que ele escuta. Isso é a habilidade da escuta, isso é poder acalmar aquilo que é de expectativa, aquilo que ele tem em mente, aquilo que ele se antecipa no movimento, e a gente sabe exatamente o que são movimentos antecipatórios, né? Toda vez que a gente pensa em algum movimento, há uma preparação interna, neuromotora, para que músculos relacionados àquele movimento se manifestem, trazendo já um tônus mais ou menos habitual para aquela situação. Isso está totalmente, gente, dentro do contexto de um princípio da técnica de Alexander, que ele chamou de inibição. A inibição da técnica de Alexander fala exatamente dessa preparação. Mas quando a gente fala da preparação, quando a gente percebe essa preparação que sempre vai existir, exatamente pela comunicação neuromotora, o que acontece é que a gente também demanda níveis de tensão habituais. Normalmente, a gente usa um padrão para determinados movimentos, esse padrão está lá anexado, né, e guardado na nossa memória, e aí isso é ativado. Só que a proposta da técnica de Alexander com o processo da inibição é fazer você se conscientizar disso, desfazer o máximo possível do esforço ou das tensões que sejam desnecessárias e se reorganizar no sentido de arrumar mais espaço, de não comprimir a cervical, não levar a cabeça para trás, ou mesmo em outras tensões que não estão diretamente relacionadas ao movimento, também essas tensões podem aparecer e podem ser percebidas. Então, aquilo que a gente nem imaginava que tem relação com o mover do braço, por exemplo, da perna, da cabeça e do pescoço, também pode aparecer e a gente pode correlacionar, claro, o corpo como um todo nessa antecipação de movimento. Bom, então, isso também é um processo mental. Quando a gente cria um número
de expectativas, ou um tanto de expectativas, ou já conhece o movimento, pode ser que a gente fique esperando que o próximo seja aquele, ou que haja um número X de repetições do movimento, e daí eu já me preparo para parar o movimento, quando eu imagino que seja aquele número, enfim. As combinações são infinitas, são enormes, mas isso tudo vem de uma preparação, ou seja, eu ocupo a minha expectativa e barro um pouco aquilo que chega para mim. Então, se eu estou cheia de coisas aqui para pensar sobre, como é que eu me abro para essa escuta? Então, olha quanta coisa interessante a gente tem para refletir a partir disso. Porque numa prática online, o que a gente precisa é abrir essa escuta, é afinar esse lugar de receber o estímulo e responder ao estímulo. Então, isso acontece em qualquer prática de movimento, mas isso também acontece na escuta. Nossa, eu estou dando uma volta super comprida aqui para contar para vocês o que é a minha proposta e o que a gente vai poder experimentar. Eu adoraria que vocês trouxessem feedbacks para mim do que vocês acham a respeito de toda essa ideia. Então, é claro que a gente, em todas as situações, precisa melhorar a nossa habilidade de escuta. Isso fala de abrir espaço para o outro, em qualquer situação, numa conversa entre amigos, né, numa conversa mais profunda, ou numa contação de uma questão que seja íntima ou particular sua para alguém, né, ou na escuta dessa conversa particular de alguém para você. Então, em todas essas situações, essa habilidade da escuta se faz presente, mas eu também começo a trazer inúmeras formas de como a pessoa, de julgamento, como a pessoa deveria agir, como eu faria se fosse você, coisas desse tipo, também enchem a gente de expectativa e barram um pouco aquilo que o outro quer trazer. Bom, eu tenho feito um projeto de audioaulas e essas audioaulas também entram nesse lugar da escutatória e da arte da escuta. O que eu quero dizer com isso? São audioaulas, então são aulas só para você se mover no seu ambiente sem ver, mas que você põe um fone de ouvido ou que você tenha uma boa escuta para que você possa se guiar, se permitir guiar pelos comandos e pela troca que acontece a partir disso. Essa proposta é uma proposta de imersão, é uma proposta de você realmente tirar esse tempo, né, separar esse tempo, para que você se ocupe de uma escuta, se ocupe de confirmar aquilo que você está escutando e também se permita mover com toda a flexibilidade, com toda a liberdade que essa escuta traz para você. Então, no próximo episódio, eu vou disponibilizar uma audioaula. Essas audioaulas não são tão curtas, mas também não são tão longas, e por isso eu gostaria muito de contar com o feedback de vocês. São aulas para que você possa entrar no processo de escuta, para que você se coloque nesse lugar de afinamento com você mesma, com você mesmo, para que você se disponibilize para essa experiência. Então, o que eu estou propondo, eu sei, é bem desafiador, porque você precisa separar esse tempo, você precisa estar disponível internamente, você precisa abrir esse espaço. Eu sei que não é uma coisa assim trivial, às vezes a gente está cheio de coisas para fazer. Quando a gente escuta um episódio desse canal ou de outros canais, o que acontece é que a gente pode seguir fazendo coisas ao longo da escuta. A gente está trazendo informações, a gente está se envolvendo também num bate-papo, né?
mas a gente continua fazendo outras coisas. Em alguns momentos dá para perder um pouco a escuta, porque provavelmente você se envolve com aquilo que você está fazendo, natural. Assim, é muito difícil a gente lidar com duas coisas com a atenção ao mesmo tempo. Então, a sua atenção se desloca para aquilo que é mais importante. Quando você já está lá lidando com os seus movimentos habituais, é bem fácil de você conseguir conciliar. Isso também é um desafio, isso também é um treinamento, né, da gente poder entender aonde eu me perco, aonde eu me coloco, onde eu consigo conciliar tudo isso. Mas na nossa audioaula, não. Na nossa audioaula, você vai estar em movimento. Então, é difícil porque a gente não vai partilhar esse momento com outro fazer. A gente vai procurar entregar esse tempo para a escuta e para o seu mover. É através dessa escuta que você vai se mover. Isso é uma proposta que eu quero dar uma palhinha dessa proposta para vocês agora. Então, só para a gente entender o que é essa audioaula. Eu vou pedir para você, assim que você puder, parar um pouquinho, tudo que você estiver fazendo, se for possível, se você não estiver dirigindo, você para um pouquinho o que você está fazendo, pode ser na posição de pé, pode ser na posição sentada ou deitada, como você preferir. E aí leva a sua atenção um pouquinho para os apoios que você tem, tanto na posição de pé, sentado ou deitado, tanto faz, você só conscientiza os apoios que você tem. Então, dê um tempo de 1 ou 2 respirações para você se colocar e perceber se há algum esforço que seja desnecessário, que seja excessivo nesse momento. Se você está fazendo força à toa, carregando sacolas à toa. Largue as suas sacolas aí no chão e fique só com os seus apoios. E aí leve também a atenção para a sua respiração. Se você inspira pelas narinas ou pela boca, e na expiração da mesma forma, se você deixa o ar sair pelas narinas ou pela boca. Dê essa atenção para a dinâmica respiratória. Enquanto o ar entra, observa os espaços que ele ocupa e também, enquanto ele sai, observa o seu esvaziamento, tudo que ele vai produzindo aí para você. Se você ainda não fechou os olhos, fecha os olhos um pouquinho e aí se dê conta um pouco se há esforço nas pálpebras, se há esforço no pescoço, na sua língua, na sua mandíbula. Bem rapidinho, de uma forma bem direta, eu vou pedir que você pense em abrir seus olhos. Só pensa em abrir os olhos. Veja o que essa informação produz para você. Então, se você percebe movimentos da cabeça se projetando para frente, queixo, nariz, se você percebe algum tipo de compressão na sua cervical, no seu pescoço, ou mesmo se você percebe alguma alteração na sua respiração. Todas essas informações são bem comuns, bem familiares quando a gente pensa em abrir os olhos. E se você, por acaso, já abriu seus olhos, só de pensar, fecha novamente. E agora recua um pouquinho dessa informação, como se você não tivesse nunca recebido esse estímulo. Como se você agora estivesse novamente sentada, sentado, ou deitado, ou de pé. Recua dessa informação e observa se é possível descansar os músculos do pescoço mais um pouco, ou ganhar mais espaço aonde você está. E aí também leva a sua atenção para as pálpebras. E veja se as suas pálpebras também descansaram um pouco. Se os seus globos oculares também relaxaram um pouco. No final das contas, né, você já não precisa abrir seus olhos agora. Observe esse descanso que vem só de você não ter que realizar esse movimento. E aí sim, quando você quiser, simplesmente, no seu tempo,
permite que os seus olhos se abram. E quando você fizer esse movimento de permitir que os seus olhos se abram, experimenta receber a imagem, não sair em busca do que está bem à sua frente. Provavelmente é uma imagem que você já conhece, ou que você já espera. Não, só recebe essa imagem. Permite que os olhos se abram e escuta, como se você unisse os seus sentidos da escuta, da visão, de uma forma mais relaxada agora. Guarda um pouquinho essa sensação de você se sentir mais conectada, mais conectado com os seus sentidos e mais relaxada para fazer aquilo que você já iria fazer antes, que era só abrir os olhos, mas que toda essa informação antecipatória vem com uma carga de esforço ou uma carga de preparação para o pensar, para o mover, para o escutar, enfim, tudo que você puder observar a partir disso. Esse é um pequeno exemplo de uma guiança, de uma orientação a partir da sua escuta. Se você conseguiu fazer agora, ótimo. Se você vai deixar para depois, desfrute desse tempo. E eu quero deixar aqui uma atenção super especial pela escuta, pela habilidade da escuta, pela arte da escuta e pela escutatória. Seguindo e lembrando novamente Rubens Alves, será que é uma coisa que as pessoas vão querer saber sobre, ou se realmente todo mundo vai ficar muito mais ocupado em aprender a falar na oratória, independente de quem vai ouvir, de quem é o seu público-alvo, de onde a sua palavra chega, para quem ela chega e como ela chega. Então, que vocês recebam essa informação de uma forma bem acolhedora, para que a gente também possa treinar esse acolhimento enquanto escuta, porque é assim que a gente vai podendo desenvolver mais melhor essa habilidade. Um beijo, obrigada pela escuta, obrigada pela atenção, e aguardem que vai chegar aí essa audioaula, e eu também aguardo os comentários de vocês. Um beijo, obrigada.